Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais no canal 19 TV Santa Maria em TV. E o nosso programa de hoje é um programa especial que abre uma série de debates sobre os valores essenciais, os valores na sociedade contemporânea. Então o nosso tema é a fragilidade dos valores na sociedade contemporânea. Como modificar os hábitos e influenciar positivamente na cultura local, nosso caso a região de Santa Maria e mesmo a cultura brasileira. Para conduzir esse debate, apenas algumas informações para o nosso público. De maneira geral, a filosofia, ela forma critérios segundo o qual valorizamos ou desvalorizamos as coisas. No senso comum, agrupamos os valores de uma forma. Os valores éticos, a questão do valor ético, por exemplo, honestidade, lealdade, verdade, bondade, solidariedade. Os valores estéticos, beleza, harmonia, belo, feio. Os valores religiosos, sagrado, pureza, santidade, perfeição. Valores políticos, justiça, igualdade, cidadania e liberdade. Para participar desse programa, temos dois intelectuais da nossa região, duas pessoas com uma bagagem fantástica, o Coronel Frederico Guido, mais conhecido como Coronel Guido, primeiro comandante e diretor do Colégio Militar de Santa Maria, uma escola de referência na nossa região, professor de História, lecionou na Universidade Federal, e o Coronel Guido representa nesse momento a ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, uma instituição que tem uma das suas sedes ou das suas ramificações aqui na cidade de Santa Maria. Está comigo também o professor filósofo Adalberto Rossato. Ele é doutorando em educação aí pela Universidade Federal de Santa Maria e um estudioso também nessa área de ciências sociais e ciências políticas. Eu começo pelo Coronel Guido, dando as boas-vindas em nome da TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação. E assim, já numa fala inicial, como modificar a sociedade, como fazer com que a sociedade volte a cultuar valores que pelo menos nos parecem que estão se perdendo através do tempo, pelo mau exemplo. Tudo bem, Coronel? Estava comentando com o meu companheiro de debates, antes de iniciarmos, que o mediador nos colocou numa situação ímpar, olhando para o roteiro que ele nos estabeleceu. Nós comentamos aqui que podíamos discutir isso durante uma noite, 2 dias, 3 dias, e talvez não esgotássemos o assunto. Então nós vamos se prestar, eu, pelo menos pela minha parte, vou me prestar a dar a minha experiência, porque faltando poucos meses para completar 80 anos, eu tenho 7 gerações de diferença entre a geração que está aqui agora.
Não sou talvez o mais, com toda razão, não sou o mais hábil conferencista para fazer um debate dessa natureza. Vou me valer apenas da minha experiência. A minha infância foi incrivelmente feliz, e se eu apresentar isso hoje em dia vai ser muito criticado, de descendência luterana, morando em São Leopoldo, berço da imigração alemã, estudando em língua alemã num colégio luterano do lado da igreja. Nós nunca tínhamos dúvidas. O que o pastor nos dizia era igual ao que o professor dizia, que era exatamente igual ao que o pai e a mãe nos diziam. Então nós vivemos nesse ambiente, um ambiente de certeza. Eu sempre brinco dizendo que nós éramos muito felizes por toda essa razão e porque não existia Rede Globo. Mas a verdade é que todos esses valores, a partir de 1961, quando a televisão entrou no Rio Grande do Sul, eles passaram a ser contestados. O problema quando se fala em educação, a educação é um leque tão grande que embarga várias áreas do conhecimento. E não é apenas o conhecimento, infelizmente, que o professor hoje em dia tem que incutir no aluno. O que deixa amedrontado a geração antiga é porque eu me lembro, na época da Semana da Pátria, no dia 6 para 7 de setembro, que era o único dia que nós podíamos dormir depois da meia-noite, a minha professora de matemática, que era a professora mais antiga, estava do lado do prefeito e do comandante da guarnição federal. Ai de levantar a voz para a professora, ai de contestar a professora. Hoje em dia ela começou sendo contestada, depois insultada, depois ferida, e há poucos meses nós tivemos um professor morto com uma facada por um aluno. O que está acontecendo? Quais são os valores que nós estamos perdendo? Será que os pais estão deixando de transmitir? Hoje em dia, uma professora de qualquer matéria, ela é professora daquela matéria, de boas maneiras, de educação, de urbanidade, de civilidade, de ecologia, de educação sexual e seja lá o que for. Assim, nós nunca poderemos resgatar os valores que a nossa sociedade acha que são importantes e são extremamente importantes. A honestidade, a civilidade, a solidariedade. O que assusta é que a televisão marca estereótipos e nós obedecemos aos estereótipos sem olhar para o lado. Será possível que a um professor seja dado tudo a fazer, além de transmitir o conhecimento, transmitir a educação no sentido real? Enquanto que os pais não assumirem essa responsabilidade, nós não vamos conseguir resgatar nenhum valor. O coronel, o senhor falou, uma palavra sua, o seu diálogo foi interessantíssimo, mas uma palavra sua, a questão da certeza, o diálogo único, a questão da referência que nós tínhamos com os pais, professores e religião. Adalberto Rossato, referência, está faltando essa certeza que o coronel Guido, o professor de História, falou nesse momento, está faltando a referência social por nós estarmos com essa sensação, pelo menos, dos valores estarem se perdendo? É um prazer estar aqui, telespectador, e acredito assim que é muito importante o que o professor colocou. Nós estamos vivendo, depois de 1900 para cá, onde a Europa tomou umas modificações assim radicais, uma influência assim muito forte em questões valorativas, e por isso nos perdemos assim como cultura brasileira diante desse mundo que coloniza as pessoas, que procura assim de alguma forma
impor um certo tipo de conhecimento, e com isso nós deixamos de ver o que a nossa cultura aqui local, regional, a nossa cidade, o nosso povo pensa como projeto valorativo para que se efetive um consenso racional e até de comunidades e movimentos sociais, onde possamos assim exercer essa democracia de forma coletiva e não unilateral e até radical sobre as pessoas. É importante essa nossa fala, né, essa modificação social que nós vivemos no decorrer do tempo. O que nós percebemos, e eu fui criança na década de 80, e como o Coronel Guido, que eu tenho uma grande admiração, porque também sou professor do Colégio Militar, e sabemos da história da construção da escola, mas na década de 80 nós valorizávamos, no meu ponto de vista, muito mais a questão do nacionalismo, do respeito ao professor, do respeito ao docente, do professor falar e você, aluno, ficar em silêncio, né? Ter esse respeito. O coronel, ele fez uma exposição, né? Você fez uma exposição mais social, o coronel fez uma exposição mais familiar na questão da família. Eu volto então para o coronel, né? Para o professor de história. A família brasileira, de um modo geral, está perdida nessa educação pelos valores, pela definição de limites e respeito com os próprios filhos? Aí trata-se de uma opinião particular que eu vou emitir. Estou aqui para dar a minha opinião. Eu acho que a sociedade brasileira está se pautando por outros valores. Nós temos que entrar quando nós falarmos em sociedade brasileira, nós vamos ter que falar no politicamente correto. Não se trata de um problema político aqui, trata-se de um problema psicossocial, do politicamente correto. O cravo não brigou com a rosa. Isto é Vila Lobos. Não. O cravo viu a rosa debaixo do laranjal. Mas qual é o problema? A criança não pode mais atirar o pau no gato porque ela vai disseminar a crueldade com os animais. Mas o que é isso? Nós estamos ficando ridículo. Todos vestindo a mesma coisa, todos falando a mesma coisa, todos usando a mesma coisa. Então, a sociedade brasileira se guia muito por modismos. Ela se deixa inflamar. No momento agora nós estamos inflamados por um problema que está acontecendo no Brasil e todo mundo só fala naquilo e ninguém procura ver o âmago da questão, onde é que reside o problema. A valorização do belo. Nos anos... nem vou chegar aos anos 50, porque aí já... Mas nos anos 60, por exemplo, né, se valorizava tal aluno fez isso, tal aluno está na universidade, Hoje em dia se valoriza o carro, o relógio, a camisa de grife, o corpo atlético. Quantas academias existem aqui em Santa Maria, quantas livrarias existem em Santa Maria, que é uma cidade de cultura. Só existe um sebo aqui, numa cidade que tem 8 universidades, se eu não me engano. No entanto, existem 60 academias para mostrar o belo, o forte. Então, a sociedade está perdida nesse aspecto. Me dá a impressão, pelo que eu vejo no total e pelo que me falam, porque também fiz estágio na universidade, também tivemos que fazer 45 horas aula nas escolas aí fora, e eu via o que meus companheiros de formatura falavam. O pai e a mãe entregaram a criança para o professor e ele que se vire, e o Estado que resolva como. E não pode ser assim, o pai e a mãe, como era no meu tempo, tem que patrocinar a educação dos filhos. A educação é um leque global de coisas. Eu sempre brinco dizendo que meu pai jamais seria enquadrado na lei da palmada. Ele me dava de cinto só, então não podia ser enquadrado na lei da palmada. Mas nunca me deixou isso
Porque todas as vezes que eu apanhei com baita razão. E já um filósofo disse, quem não sei, que amar também quer dizer não. Posso ir na boate e tal? Não. Aguenta. Tem que dizer, a criança tem que ter limite. A educação, eu assisti uma palestra em que o palestrante lá falou em limites. Imediatamente uma professora se levantou indignada, dizendo que é proibido proibir, que não sei o que, papapá. E o conferencista simplesmente pegou o copo dele e derramou na mesa. Ficou derramando na mesa e olhando para a professora. Claro, aquela água escorreu sobre a mesa e caiu. E aí ela ficou quieta. Aí ele disse, educação é assim, se a senhora não estabelecer um limite, ela se esvai e não sobra nada. Nós vamos, após essa fala do coronel, do professor de História, nós vamos ao intervalo e retornaremos com a pergunta que eu já vou lançar para o Adalberto, para ele pensando a questão, o coronel Guido falou muito bem, a família passou um pouco da responsabilidade, um pouco não, boa parte da responsabilidade da educação dos seus filhos para a escola. Essa é a melhor solução? É uma solução ou não? Fique conosco, programa Santa Maria Argumentos, TV Santa Maria. Retornamos logo. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Após esse rápido intervalo, você está de volta ao programa Santa Maria Argumentos, hoje debatendo valores. Nós queremos a sua opinião. Você está gostando desse programa? Está gostando desse debate? Você quer sugerir pautas? Concorda? Discorda? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Você também poderá assistir esse programa no site www.smargumentos.com.br. E eu lancei a pergunta para o Adalberto Rossato, o nosso filósofo. É a melhor solução? É uma das soluções, mas hoje o que nós percebemos empiricamente, ou seja, no dia a dia, é que a boa parte da educação, dos limites, como falava o coronel Frederico Guido, foi repassado para a escola. Os limites são necessários sempre. A educação trabalha com a ideia de libertação e de escravização, mas nós precisamos entender se nós estamos trabalhando para libertar a pessoa e ela saber usar essa liberdade que ela tem, ou se nós estamos trabalhando para uma escravização onde essa pessoa não tem liberdade e não pode usar esse saber que ela tem dentro da sociedade como cidadão, como indivíduo que pensa. Mas isso é uma faca de dois gumes assim, ó. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos uma educação que leva à liberdade, existem implicações muito fortes, porque toda essa sociedade vai ter que ser alterada, modificada e transformada. E pode ocorrer uma certa transgressão quando as pessoas não souberem usar adequadamente esse espaço de liberdade que elas têm. Então isso implica em muitas questões que na antiguidade eram severas. Por exemplo, se a gente construísse uma casa e esta casa desabasse sobre as pessoas de umas regras de qualidade e de uma educação que dava continuidade para essa qualidade, a pessoa poderia ter a mão amputada, poderia ter a cabeça cortada, poderia ter, como aquele brasileiro que vendeu drogas lá outro dia, poderia ter a cabeça decepada. Então isso é muito complexo, assim, ó. O tema é muito polêmico porque
valores a gente cria. A família tem um tipo de valoração que é estabelecido assim num pequeno clã, num pequeno grupo, numa pequena tribo ainda. E quando a gente se expande ou vai para o mundo do universo planetário que vivemos hoje, existem regras até internacionais que a gente não pode desobedecer sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre o clima e etc. Então, eu acho que isso é muito polêmico, e talvez as comunidades, os círculos de educação e de crescimento evolutivo da sociedade, eles precisam discutir isso, debater, não brigar, mas dialogar como os filósofos antigos faziam e chegar a um entendimento onde possa ser viável um procedimento mais adequado a esse tipo de conduta numa sociedade. É óbvio que ninguém pode viver sem regras, até porque se a gente viver sem regra nenhuma, já passou a época assim, de vivermos como nos anos 60, nos anos 70. Se a gente pensar assim, nós estamos numa outra era, numa outra fase, não tem como... Aquilo é um sonho do passado. Não tem como trazer aquele sonho, ressuscitar os mortos e fazer com que eles vivam aqui conosco. Só através da nossa memória, que o professor falou muito bem, ele falou todo o tempo sobre a memória dos antepassados aqui, A memória é o que nos vincula com o passado, nos faz estar no presente e nos faz estar no futuro. E eu vou interromper porque essa conversa está me fazendo pensar num pensamento do Santo Agostinho, que além de ser um santo, né, ele foi um grande filósofo. O Santo Agostinho escreveu num dos seus discursos que não existe passado, nem existe futuro, só existe o eterno presente, porque o passado só existiu enquanto presente, enquanto era presente, o futuro só existirá quando for presente. Entretanto, eu já vou passar a palavra para o Coronel Guido. Nós percebemos no presente que, segundo esse pensamento de Santo Agostinho, é o real. Concordo com o pensamento do coronel a partir do momento que ele diz que nós vivemos uma época de maus exemplos. De maneira geral, quando o homem, após o acesso da internet, ele se globalizou e teve contato com as diferentes culturas com uma certa facilidade, ele também se individualizou mais. Ele se tornou mais individual, reforçado pela mídia televisiva, muitas vezes, e essa individualização, pode discordar, o senhor pode discordar também, nos tende a levar a uma sociedade mais egoísta, de menos altruísmo e menos pensamento no outro, de menor solidariedade, até mesmo uma maior quantidade de desrespeito e falta desses limites. O senhor concorda com essa afirmação que eu acabo de fazer? Essa globalização, esse conhecimento demais da vida dos outros também contribui para essa falta de limites, para essa falta de respeito que muitas vezes nós vemos na sociedade? E vou puxar para Santa Maria daqui a pouco. O professor falou muito bem, nós temos que se lembrar de um problema. Quando a gente fala em valores, nós temos que pensar o ano. Qual é o valor de 1244? Era queimar uma mulher porque ela fazia bruxaria. Era decepar a mão porque roubava. Era o valor da época. Havia só um Deus, esse Deus tinha que ser cultuado de uma maneira. Havia um rei, esse rei se devia tudo, não se pedia nada. Esses valores foram se deslocando. O primeiro choque que eu tive, realmente, foi uma coisa engraçada, né? Eu me lembro o horror do meu pai quando pela primeira vez passaram não sei se era videotape, não sei se tinha naquele tempo, era dos Beatles. O que eram os Beatles? Um cabelinho curtinho, umas fatiotinhas, como chamavam naquela época, ali tocando uma música, Yellow Submarine, né? Uma música espetacular. A geração do meu pai ficou horrorizada, o mundo vai acabar, haverá uma fogueira no inferno. Né? Então, todos esses valores, como você diz,
havia vida, apesar de que a juventude não acredita, havia vida na Terra antes do Facebook. Havia. Nós vivíamos na Terra antes do Facebook. Porque hoje em dia eles acham que... Eu fui fazer uma palestra no Colégio Militar... Antes de Cristo, depois de Cristo, antes do Facebook e pós-Facebook. Nós devíamos fazer agora AF, né? Não AC mais. Mas eu fui fazer uma palestra no Colégio Militar sobre Sampaio, sobre o General Sampaio, sobre a Guerra do Paraguai, 1860. E eu disse para eles que seria muito difícil eu colocá-los naquele universo. Eu não posso pegar a história e trazer até aqui. A história não é assim, ao contrário. A gente tem que dar um jeito, entrar na máquina do tempo e ir lá em 1860, ver qual era o tipo de armamento, como é que viviam. E eu disse, para fazer isso, eu entrei em combinação com os pais e com os professores de vocês. A partir de agora, quando vocês saírem dessa sala, vocês deixarão os celulares, notebook, não usarão o computador, não poderão usar telefone nem TV em casa. Aí eu olhei para uma menina, ela estava com os olhos redondos, mas a cara de pavor completo. Vou morrer. Eu digo, não, você não vai morrer. A sua mãe viveu antes disso, você também vai sobreviver. Então, como eu disse no início, nós estamos falando de valores, que é uma coisa terrível. Terrível no tempo que ele se desenvolve. Eu vou pedir desculpa para o senhor. O Coronel Guido está falando sobre valores. Logo após o intervalo, eu vou passar a palavra a ele. Fique conosco nesse debate importantíssimo para refletirmos a nossa sociedade. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, e você que chegou agora, estou aqui com um coronel reformado do Exército, professor da História, Coronel Frederico Guido, e o professor de Filosofia, o filósofo, doutorando em Educação, Adalberto Rossato. Antes do intervalo, o coronel fazia uma fala sobre valores. O senhor pode terminar essa fala? Tudo isso agora, com o mundo globalizado, o jovem ele está transbordando de informações, mas essas informações, infelizmente, não são conhecimento. Pega seu smartphone e sabe tudo o que está acontecendo, mas talvez é incapaz de redigir uma linha. Existe correndo na internet um artigo muito interessante de um professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele transcreve o aniversário de 15 anos de uma filha, um pai fez, e todos os convidados ficaram em absoluto silêncio, cada um consultando seu smartphone, cumprimentando, e ele foi desejar felicidades, e a filha dele pediu para ele não envergonhar na frente de seus colegas, que mandasse uma mensagem. Isso você, andando nas ruas de Santa Maria, você percebe. As pessoas não prestam mais atenção ao sinal de trânsito, não conversam mais com seus companheiros e ficam mandando mensagens o tempo todo. Uma reunião de amigos hoje num bar, são 4 pessoas sentadas a mandar mensagem uma para a outra. Então, aí o pai fica também refém desses problemas. Então, não é tão simples assim. Antigamente era muito mais fácil educarmos as crianças. Certo ou errado, não vou discutir. Mas que era muito mais fácil, Hoje em dia, eu confesso que não gostaria de ser pai, porque teria muita dificuldade. O senhor falou em Santa Maria. Eu gostaria de puxar para a cidade de Santa Maria, uma cidade que eu tenho no coração, não sou natural daqui, mas já é a minha segunda casa. E um dos
das maiores demonstrações de falta de respeito que eu vejo em Santa Maria, e nós vemos, é a quantidade de prédios e edificações particulares e públicas com pichações. Então, a edificação com pichação. E aí eu vou contar uma historinha rapidinha de um acadêmico de letras, não vou dizer qual universidade, não importa, um caso real, presenciado por mim, que foi selecionado para ter seu livro publicado por uma editora, né, do qual eu faço parte, da comissão editorial. E, de repente, se passa pela cidade e vê uma pichação e a assinatura com o nome dele embaixo. O que a editora pede? Não, para você ter esses seus livros lançados gratuitamente, uma das cláusulas do contrato, você vai ter que parar de pichar Santa Maria. A resposta que foi dada é a seguinte: então eu não quero mais lançar o livro pela editora, porque eu não posso ter a minha arte oprimida. E aí entra o meu pensamento já com uma pergunta: pichação é crime, grafite é arte, grafite é feito em locais permitidos. Por que Santa Maria, por que nós temos essa quantidade de danificação aos bens alheios na cidade de Santa Maria do Alberto Rossato? Existe uma justificativa pelo exemplo, pelo vidro quebrado, o prédio sujo? Eu sou formado em Educação Artística também pela Universidade Federal de Santa Maria, e uma das coisas que eu penso assim, ó, é que alguém já disse assim, foi o Beuys, que qualquer um faz arte. Então não precisa mais existir escolas de arte. Se qualquer um pode ser artista, se qualquer um pode ser filósofo, então a gente pode começar a pensar diferente. Eu vejo assim, ó, a sociedade ela é violenta, porque nós somos a sociedade, estamos assim, somos os sujeitos dessa sociedade. De repente eu mesmo estou violentando essas pessoas na própria sociedade e não acredito que a minha violência esteja causando danos às pessoas cujo eu estou conversando, dialogando. Eu vou dar um exemplo assim, ó, e às vezes eu brinco que o professor pode ser um assassino de cérebros. Depende daquilo que ele faz, assim, ó, se ele aguça a alma daqueles alunos que estão ali cultuando uma aprendizagem, eu acho que ele deixa de ser esta pessoa assassina. Mas no momento que, isso é para chocar mesmo, no momento que ele faz o contrário, assim, que ele faz de tudo para matar essa alma, ele está fazendo assim com que a pessoa crie repúdio até da educação, da escola, da instituição, e passe a profanar essa instituição que poderia ser o caminho para dar alento, para dar suporte e sustentar até os pensamentos, como tu falaste, da construção de um livro, etc. Então eu vejo assim, a pichação, ó, ela às vezes é um problema porque eu estou no meu mundo e de repente assim eu sou livre e resolvo assim pichar o que me der na cabeça como artista, e daí eu saio pichando a casa das pessoas, que é o patrimônio privado delas. No capitalismo isso é proibido, porque é o meu patrimônio particular. Por exemplo, no mundo socialista talvez isso seja possível, no mundo comunista, que é a liberdade assim, de expressão e ninguém é dono de nenhuma parede, daí isso é viável. Mas como nós não estamos numa sociedade ainda dessa forma, então quando a gente faz isso, a gente está interferindo no patrimônio particular da pessoa, e ela pode até tomar alguma providência se ela descobrir. Que seria aí passar o limite. Mas eu acho assim, ó, que sempre é um estado assim, ó, muito pessoal, ó, onde a pessoa quer pôr para fora o seu repúdio, a sua doença, a sua própria esquizofrenia às vezes, então ela acha que tudo é possível, ela vive no seu mundo só, sabe? Vive no seu mundo egóico assim, ó, onde ela é o centro do universo, tudo gira em prol do seu umbigo aqui, ó. Na Grécia tinha a pedra de Ónfalos. Pedra de Ónfalos era uma pedra assim, ó, grande, onde diziam que ali circulava o umbigo do mundo, porque alguns gregos acreditavam que sobre aquela pedra tudo circulava nas rotas marítimas em prol da Grécia daquela época. Então ali era o umbigo do mundo, mas ali era o umbigo da cultura. Agora eu gostaria de passar a palavra um pouco ao Coronel Guito,
Esses tempos eu vi aqui em Santa Maria uma casa pintada, mas assim, aquela pintura, Adalberto, novinha, e estava escrito, pichado dessa forma: vamos ver quem tem mais dinheiro, você para pintar ou eu para pichar. Concordo que é um ato egocentrista demais você pegar uma tinta, um spray, chegar no bem alheio e te deixar a sua marca. Essa marca é fruto de uma sociedade que não tem respeito e é egocentrista? Bom, deixa eu fazer um parênteses só, muito rápido. Eu estou atrás do camarada que escreveu que a velhice é a melhor idade, né? Mas não para fazer qualquer coisa afetuosa, mas sim para ensinar-lhe alguns golpes que eu aprendi na defesa pessoal. Mas a idade nos proporciona certas coisas. Depois dos filhos criados, eu tive uma oportunidade de viajar pelo mundo. E, para quem não sabe, a pichação não é santamariense. A pichação é mundial. Londres tem pichação, Nova York tem pichação. Né? Então, eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que aquele que está colocando o seu recado ali, ele quer dar alguma coisa de si. Ele se acha o umbigo do mundo, ele acha que tem razão, ou ele acha que foi maltratado pela sociedade, a sociedade não permite, então ele extravasa aquilo lá. Só que aí nós temos aquele conceito de democracia, né? O direito de um termina onde começa o direito do outro. Né? Eu acho que Santa Maria não tem grafite, tem vandalismo. E eu acho que vandalismo é uma coisa que tem que ser punida. Não precisa ser punida por o nosso maravilhoso sistema penal brasileiro, porque aí nós vamos transformar um pichador num criminoso. Né? Mas por que ele não vai limpar? Por que ele não vai pintar alguma coisa, alguma escola ou alguma coisa? Lembre-se quando houve, há muitos anos atrás, o problema do futebol inglês, que ficou banido 2 anos por causa do massacre de Chelsea, que 46 morreram. O que o inglês fez? Hoje em dia, os hooligans terminaram, porque o hooligan tem que se apresentar na delegacia na hora que o Arsenal ou Southampton joga, ele tem que se apresentar lá e ficar lá até meia hora depois do jogo. Hoje em dia, você pega no canal 70, todo mundo sentado, vibra, igual a todo mundo, ninguém invade o campo, não há alambrado, não há cerca, quase não se vê policial. Por que não fazer isso com o vândalo? Não precisa dar uma pena nele, não precisa prendê-lo. Vamos dar um trabalho comunitário para ele, ele pode usar da sua arte para fazer um bem. Quem sabe um curso de artes para a pessoa até aperfeiçoar o talento dela e pintar nos quadros, ou pintar num livro, ou começar a fazer capas ou outras coisas que seja útil à sociedade. Tudo passa pela educação e pela cultura. Eu concordo com o Coronel Guido a respeito que a pichação é um problema mundial, mas nós vemos determinados locais mais pichadas, determinadas cidades, né, mais pichadas que outras. Eu arrisco a dizer que no interior do estado do Rio Grande do Sul, Santa Maria é a mais pichada, disparadamente, e aí entra aquela história do prédio de vidro quebrado, que todo mundo passa, dá uma pedrada, vamos quebrar porque já está quebrado. Então nós passamos a deixar, né, que aquela cultura do hábito da pichação fique cada vez maior. Nós temos apenas 2 minutos, é um assunto que não se esgota hoje, obviamente, mas eu gostaria de passar as palavras finais ao Coronel Guido, né, o que tiver a dizer, completar do assunto, e depois ao Adalberto. É muito rápido. O problema do Brasil todo, política, em qualquer campo, no campo psicossocial, no campo econômico, no campo político, ele passa pela educação. Eu sou da opinião que nós temos que preservar as universidades, mas nós temos que olhar com muito mais carinho para o ensino fundamental e o ensino médio. Os problemas que os professores da universidade encontram com os alunos, um conhecimento falho para poder desenvolver aquelas matérias, é um problema que todos eles tratam. Então, vamos ver se a educação da família e das escolas
prepara melhor o jovem, para que quando ele chegar na universidade, ele poder desempenhar plenamente as suas funções e sair um profissional capacitado, que depois será um agente multiplicador na educação. Talvez seja difícil na sociedade atual se colocar no lugar do outro, no lugar daquele dono de uma residência que dividiu a pintura da sua casa em 15 vezes para poder pagar e chegar e colocar a marca. Palavras finais, Adalberto. Eu vou brincar aqui, gostei do que o professor Guido falou, e talvez jogar uma polêmica, já que a gente está falando de valores, a gente está tratando de axiologia, né? Que a filosofia é o campo mais profundo nessa área, e nós estamos falando, em outras palavras, assim, numa ideia de ética. Então eu vou dizer assim, ó, que segundo alguns pensadores, não é justo, não é digno e não é humano a gente viver numa sociedade ou numa comunidade ou numa cidade onde a maioria ainda passa fome. Por isso, ó, não se justifica também o Brasil ser um grande produtor de grãos e as pessoas viverem nessa miséria. O programa de hoje está, infelizmente, sendo encerrado e nós temos duas perguntas de ouvintes que pedimos desculpa, não poderemos debater, mas agradecemos o Fabiano Machado com a seguinte pergunta: gostaria de saber se a sociedade brasileira tem respeitado o direito de ir e vir de seus jovens e idosos, né? A questão do idoso é um bom tema para o próximo debate. Muito obrigado, Fabiano. E a Tauana Bittencourt, inclusive foi minha aluna, um grande abraço, Tauana. Por que é tão difícil manter na sociedade brasileira uma cultura de respeito? Eu acho que alguns desses tópicos nós batemos aqui no programa. Agradeço novamente a presença do Coronel Frederico Guido, primeiro diretor da nossa escola, Colégio Militar de Santa Maria, professor de História da Universidade, membro, né, da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra aqui de Santa Maria, com uma integrante também, um ponto em Santa Maria, e agradeço a presença do Adalberto Rossato, filósofo, formado em Educação Artística, acabei de descobrir isso, doutorando em Educação, colega lá da Universidade Federal de Santa Maria. Agradecemos a presença dos dois e principalmente você que nos acompanha nesse programa que tem o objetivo de caminhar por sobre casca de ovos. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.